Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, Vera, temos aí este ataque hoje e pro lado político da história, né? O que as nossas autoridades podem fazer para conter esse momento que a gente vive aí, mundial, com a internet contribuindo e muito para essa história toda. Aí o governo federal foi lá e, por meio do ministro da Educação, Camilo Santana, criou aí um grupo de trabalho que tem até 90 dias e tal. Mas isso vai além, né? Passa por legislação, por punição e tantas outras coisas. Exatamente, Bocardi. Essa coisa de criar grupo de trabalho e anunciar decretos interministeriais acaba funcionando meio como um padrão em casos desse tipo, né? É a primeira resposta que governos dão quando ainda estão meio aturdidos e colhidos pela perplexidade da complexidade de uma situação como essa. A gente não vai entrar muito no caso em si, que foi noticiado largamente hoje por todos os veículos aqui na CBN o dia inteiro, mas vamos tentar nos debruçar um pouco sobre essas ações dos governos, das polícias e como nós da imprensa podemos atuar em situações como essa, que eu acho que são debates aí bastante afeitos aqui ao tipo de tema que a gente discute no Viva Voz. E aí o que a gente notou foi que o governo federal demorou para primeiro entender a gravidade, a comoção nacional que se seguiu ao ataque a essa creche em Blumenau, com crianças muito pequenas, crianças de menos de 1 até 7 anos, e de uma forma muito brutal, e logo depois de um outro evento muito traumático, que foi o ataque aqui na escola em São Paulo, em Taboão. Então, primeiro o presidente, os ministros fizeram manifestações nas suas redes sociais, logo se solidarizando, sim, com a família das vítimas, mas demorou para haver uma coordenação nacional e uma presença pessoal do Lula e dos ministros no local, ou mesmo em Brasília, mas falando de viva voz e dando ao caso a dimensão que ele tem. Então, isso só foi acontecer agora, mais para o final da tarde, em razão, provavelmente, da percepção de que isso estava desgastando o governo. O fato das autoridades terem se limitado a fazer posts e falar em termos protocolares, grupo de trabalho, ação interministerial, etc. E aí, o Lula deve ter determinado que os 3 ministros das áreas ligadas ao atentado, o da Justiça, dos Direitos Humanos e o da Educação, falassem em conjunto e tentassem mostrar uma coordenação entre eles. Mas ainda essa fala dos ministros pareceu muito tímida, muito tateando e muito evidenciando que eles não estavam senhores de tudo que eles deveriam fazer e da gravidade do caso. E aí, quando já estava no meio de uma reunião para tratar de projetos na área de saneamento básico e que outros ministros e governadores já tinham falado sobre o tema do saneamento, aí o presidente interrompeu a reunião para dizer que estavam todos consternados diante do que tinha acontecido em Blumenau e para pedir 1 minuto de silêncio. Inclusive numa total falta de protocolo, os ministros e os governadores presentes aplaudiram o minuto de silêncio em seguida, numa inadequação completa ao luto da situação. Então, o governo ainda pegou muito de calças curtas nesse caso. Fica evidente que, assim como as autoridades do mundo inteiro têm dificuldade de adotar uma política eficaz para prevenir e também para punir e para investigar casos como esses, aqui no Brasil isso também está acontecendo. Foram entregues relatórios, estudos nesse sentido para o governo de transição, então tem material de estudo acadêmico, tem material sobre o qual se debruçar, mas isso ainda é uma tarefa para os próximos meses, não tem nada que pareça já coordenado e já em andamento para a gente tentar conter
pelo menos o que se chama aí da janela, né? Janela de novos episódios, que são os imitadores que, na ocorrência de casos como esse, que ganham grande notoriedade, acabam tentando repetir, né? Agora, Vera, o clamor nesses momentos, até natural, é por aumento de segurança nas escolas e punição dura para os responsáveis. Mas a gente até já falou um pouco sobre isso, né? No último ataque à escola em São Paulo, que tem uma dimensão aí que não está contemplada nisso, que é a da prevenção. O que teria que ser feito nesse campo para evitar novos ataques? Pois é, até para também não ficar chovendo no molhado, eu fui de novo falar com especialistas, ler alguns desses documentos, a gente também já entrevistou alguns ao longo do dia hoje na CBN, e assim, o que eu ouvi mais ou menos de forma consensual, Carol, é que polícia dentro da escola, além de não ter eficácia nenhuma, tem aí algumas contraindicações. Uma delas é o fato que muitos desses grupos que promovem a radicalização online desses jovens, e quem me falou isso foi a Michele Prado, que é uma pesquisadora dessa coisa da radicalização muito, ela é muito intensiva e muito estudiosa, e ela vai sempre atrás das autoridades, ela está sempre cruzando dados internacionais. Tem nesses subgrupos dessa cultura incel, dessa cultura online que cultua o extremismo violento, uma certa também busca por confronto com a polícia. É como se o perpetrador de um ataque desse tipo que conseguisse entrar em confronto com a polícia ganhasse alguns pontos nessa coisa maluca que é incentivada nesses fóruns violentos e extremistas. Então, isso de forma alguma é indicado, mas ela e outros especialistas dizem que você aumentar a ronda nas regiões de escolas, do lado de fora, com a polícia passando mais frequentemente, fazendo uma ronda mais focada ali, isso pode ter um condão de inibir novos ataques. E aí, para a prevenção, isso tem de ser aliado a algo que o Bocardi chamou a atenção há 2 semanas, quando a gente falou disso, que é a questão da inteligência, que é justamente as polícias federal, civil, militar estarem aparelhadas, sabendo o que buscar e sabendo onde buscar, e também responsabilizar as redes que sustentam, que dão suporte a esses fóruns, seja em conversas abertas nas redes sociais ou nesses fóruns fechados, para que se tenha acesso a essas redes, se entenda o seu funcionamento, a sua extensão, se existe um financiamento coordenado, e aí atuar nos incentivadores desse tipo de radicalização dos jovens. E aí tem uma função que é dos pais da comunidade escolar, que é estar atento a esses jovens. Se começarem a dar sinais de radicalização, ou seja, ostentar um discurso extremista, começar a ostentar preconceito contra alguma raça ou algum grupo ou alguma minoria, isso tem que ser um fenômeno de atenção, não pode só deixar para lá e deixar barato, tem de ligar a antena de quem está convivendo com esse jovem e também começar a receber encomendas misteriosas que são abertas só no quarto, que podem conter arma de algum tipo. Então, tem que ficar atento aos seus jovens, os pais, os avós, os professores, têm de estar atento a essa pessoa que está isolada, recebendo esse conteúdo, passando a viver do consumo desse conteúdo e idealizando posturas e atitudes extremas que podem resultar em tragédias. Num primeiro momento a gente recorre à questão da execução penal, né? Que é algo aqui no Brasil que há muito tempo precisa ser revista, essa execução penal. A gente tem aí os julgamentos e não vamos nem entrar no mérito do tempo que isso leva para criminosos, mas depois a execução penal ela é muito falha, ela é muito branda, a lei de execução penal é muito branda, então gera a impunidade. Daí você fala, poxa, tá bom, então vamos resolver isso, algo que a gente não vê disposição de ninguém discutir isso no Brasil, não existe, não tem discussão, fica só no blá blá blá, a polícia prende, justiça solta e não tem punição efetiva. Daí você fala, poxa, mas e nos Estados Unidos, inclusive com alguns estados com pena de morte também acontece coisas desse tipo. Então talvez aí não esteja a solução. A gente tem que tentar costurar na educação, ou sei lá, nisso tudo que você falou anteriormente, né? É a saída que a sociedade tem que encontrar. Talvez no Brasil, num primeiro momento, funcione uma execução penal mais séria.
talvez funcione, mas a gente precisa tentar, a gente precisa fazer, precisa se mobilizar. E não tem discussão nenhuma nesse sentido. E aí ficam medidas importantes, obviamente, para compor esse cenário, já que a gente não tem nada de tão efetivo, que é a questão da criação, por exemplo, de um protocolo de divulgação desses casos, né? É meio que tratar depois do que aconteceu, né? Para ver se contribui para que evitemos. A Carol leu ainda há pouco uma nota atualizada do Grupo Globo, mudando o seu protocolo, que antes divulgava por uma vez o nome de quem fez o ataque, do criminoso, e agora a decisão de não divulgar nenhuma vez, assim como nenhuma imagem de ataque, para que evitemos aí incentivo. Mas também precisa da imprensa toda, né, Vera? Pois é, os veículos da imprensa profissional, que tem aí no jornalismo profissional o seu core e a sua ética, tem de ter isso como um princípio. E isso não é uma coisa da nossa cabeça, de jornalistas, isso é baseado em muitos estudos, em muitas evidências que mostram que a busca por esse holofote acaba levando a um incentivo a novas ocorrências. Então, não nomear nunca o perpetrador, não mostrar foto, não mostrar vídeo das ações, nunca divulgar o que eles chamam de marcadores de status dessas pessoas. Então, a arma, uma eventual marca de símbolos extremistas, porque isso gera ali o tal do apito de cachorro e gera identificação para outros grupos. Nunca divulgar vídeos e nunca divulgar fotos. E se esse é um compromisso nosso, e eu chamo a atenção do ouvinte, e peço que ele entenda que cada um de nós hoje em dia é produtor de conteúdo de alguma maneira. Então, nós, como jornalistas profissionais, temos de ter isso como uma questão de ofício, uma ética, mas cada um de nós, como cidadãos, também precisa ter essa ética própria de não divulgar nunca. E não adianta, gente, aí bancar o cínico ou o desentendido e falar, olha, eu tô te mandando, mas não repassa para ninguém. Porque aí você já tá mandando, entendeu? Não faça isso, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que vai mandar no grupo da sua família uma foto de crianças atingidas ou do assassino ou um vídeo do que aconteceu. Não seja esta pessoa. Coloque em você a ética que você quer ver reproduzida na imprensa. Cobre do veículo que você consome, cobre das pessoas que você segue nas redes sociais. Deixe de seguir, porque isso é um incentivo ao contrário para a pessoa não ser um influenciador sensacionalista. Se ele perder seguidores com esse comportamento antiético, ele vai deixar de ser um divulgador sensacionalista. Então, seja a pessoa que você quer ver o seu influenciador ou o seu jornalista serem. Então, esses protocolos, que são os básicos para você não dar status de estrelas a quem são assassinos, facínoras, que cometem esse tipo de atrocidade, tem de ser para todos nós, para jornalistas e não jornalistas. Ô Carol, antes de seguir para o próximo assunto, ou seguir nesse mesmo, deixa eu só reforçar aqui, para ficar bem claro, que a nota que você leu e a qual eu me referi agora é um novo protocolo atualizado do Grupo Globo, valendo para todos os veículos do Grupo Globo, tá? É isso, só para ficar bem claro. É isso, mudança a partir de hoje. Vamos mudar de assunto, Vera. Um outro assunto importante de hoje, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, terminou agora há pouco, a gente até já registrou aqui no ponto final, teve reforço na segurança e a estratégia da polícia de ouvir até mais de um depoimento ao mesmo tempo para que depois se confrontasse ali essas versões, né? Exato, foram feitos vários depoimentos concomitantes e alguns deles online e de pessoas que estavam em diferentes pontos do país. E o que chama atenção, Carol, é a tentativa absoluta da defesa do presidente dele, do ex-presidente dele, de se desvencilhar desse assunto, com algumas afirmações que são facilmente derrubadas, inclusive pelos fatos, né? Porque o Bolsonaro disse que agiu com completa transparência nesse caso, mas isso não é verdade. Porque só se soube, por exemplo, que havia um terceiro pacote de presentes em seu poder e levado ao seu acervo já agora, depois dele ter deixado a presidência, depois da descoberta dos outros 2 lotes, um dos quais também já havia sido levado por ele, e
sobre o qual o Tribunal de Contas da União já havia se manifestado para que fosse devolvido. Então, quando o TCU manda devolver o segundo lote de presentes, se a transparência fosse total, a defesa do ex-presidente já tinha que ter se prontificado a devolver tudo aquilo que excedesse o valor considerado para o TCU como presentes que podem ser levados pelo chefe de Estado a título de um presente personalíssimo. Então, não houve transparência. A defesa também disse que Bolsonaro só tomou conhecimento da existência dessas joias em dezembro de 2022. Isso é mentira. O segundo pacote de joias já estava em seu poder. Ele recebeu o segundo lote, deu ciência de que estava com ele em novembro, portanto, pelo menos um mês antes, e há várias tentativas do Ministério de Minas e Energia e de outros órgãos governamentais de retirar as joias do primeiro pacote, aquele mais caro, mais volumoso, que tem o colar e que é estimado em 16 milhões de reais, desde outubro de 2021, quando ele ficou retido ao entrar na mochila, escondido, de um assessor do ministro Bento Albuquerque. Se as pessoas que fizeram essas tentativas de liberar esse pacote associarem o presidente a essas tentativas, a defesa dele já vai ter caído por terra e já vai ter um sinal de que Bolsonaro mentiu num depoimento à Polícia Federal. E, por fim, ele disse estar convicto, ele, Bolsonaro, de que não praticou crime nenhum, que é uma nota até um pouco engraçada, porque não é ele que tem de estar convicto de nada, quem tem de estar convicto é a polícia e a justiça. Por fim, ele atribuiu toda essa sanha por tentar liberar os presentes e ficar com os presentes, a tentativa de evitar um vexame diplomático com a Arábia Saudita. Como se o ex-presidente da República levar presentes que foram dados por um país para o seu acervo pessoal tivesse algo de diplomático. Não tem nada de diplomático nisso. Todos os trâmites aí foram, no mínimo, esquisitos. Tanto o ministro quanto o seu assessor entraram com esses presentes sem declará-los como presentes diplomáticos. Então, toda a etapa dessas joias é cercada de nebulosidade, de opacidade no trato da coisa pública, e aí não houve cuidado diplomático nenhum. Então, o depoimento parece muito frágil, eivado de coisas que são facilmente desmentíveis, e não facilita e não melhora a situação do Bolsonaro. Quando for cotejado com os depoimentos desses outros que estão prestando declarações hoje, aí a coisa pode ganhar contornos ainda mais sérios e mais complicados para ele. O governo também está fazendo reuniões aí para definir o texto do marco fiscal. Deve sair nos próximos dias. Pois é, Bocardi, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, está envolvido na confecção do projeto, né? Principalmente na parte jurídica, na parte da montagem do texto em si, o texto que vai ser levado ao Congresso para ser aprovado. E isso está sendo feito em conjunto entre a Casa Civil e a Fazenda. Tem um cuidado para que isso não vaze ao longo do feriado, não vaze enquanto o presidente estiver fora, para que o texto não seja bombardeado antes mesmo de começar a sua tramitação oficial no Congresso. Então, o mesmo cuidado que antecedeu a divulgação das linhas gerais do marco parece estar se aplicando neste momento. Houve uma nova fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no sentido de que tem muita boa vontade do Ministério da Fazenda em apresentar o marco, mas cobrando o texto. Então, agora, a grande ansiedade é por ver esse projeto de lei complementar e a gente tem dúvida se ele vai ser oficializado na semana que vem, quando o presidente vai estar fora com a sua comitiva, ou se só na volta, mas o fato é que eles estão nessa etapa de fechar os detalhes. E aí tem muito ruído ainda na área econômica, né? Hoje causou bastante ruído essa entrevista do ministro de Minas e Energia, que foi uma entrevista mostrando uma tentativa de interferir na política de preços da Petrobras por parte do governo, algo que foi feito na gestão Bolsonaro e que o Alexandre Silveira parece querer repetir, e nada disso contribui para esse ambiente econômico, para o ambiente dos mercados, que é o que o governo precisa ver pacificado para que a discussão do marco fiscal ocorra dentro de um ambiente ali
propicie a sua aprovação e facilite a sua aprovação. Então, esses ruídos não ajudam em nada. Se a Fazenda e a Casa Civil estão tentando fazer tudo abaixo do radar e tudo dentro de uma linha ali de concórdia para facilitar a aprovação, os outros ministros, como esse de Minas e Energia, acabam atrapalhando a discussão do marco fiscal com esse tipo de declaração impensada e que certamente não conta com o aval da própria Petrobras. Fechamos? Acho que sim, né? Hoje sem música, que é um dia que não tá para música, não. Que horror. Tá bom, Vera, obrigado, viu? Viva a voz, uma boa noite para você, amanhã tem mais. Uma ótima noite para vocês, gente. Até amanhã, direto de Brasília. Opa, boa viagem. Beijo, Vera. Obrigada.